Um copo de água, agradeço. João capítulo 1, verso 43 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Contrário? Diz assim: no dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, obrigado, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Glória a Jesus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que os nossos olhos e ouvidos estejam abertos para ouvir e ver aquilo que Deus quer fazer no nosso meio e na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Querido, Jesus aqui estava recrutando os seus primeiros discípulos. Ele estava chamando os seus primeiros discípulos, os 12, aqueles que iriam ser seus seguidores, aqueles que iriam seguir os seus passos, aqueles que formariam a primeira igreja, ou a igreja de Jesus na terra. Ela seria estabelecida pelos seus discípulos, por aqueles que seguem a Jesus. Quem é que é discípulo de Jesus? Amém. Quem aqui segue Jesus hoje? Nós somos seguidores de Jesus. Somos aqueles que são chamados por Deus. Jesus não chama discípulos que querem apenas ver Jesus. Jesus chama discípulos que querem seguir Jesus. O convite de Jesus é para que o sigam, para que nós o sigamos. Ele encontrou Filipe no verso 43 e disse: siga-me. E Filipe prontamente começou a seguir Jesus. E tudo aquilo que é bom para a gente, nós queremos compartilhar com outra pessoa. Tudo aquilo que é relevante para nós queremos compartilhar com amigos, com pessoas que nós amamos. E assim é o Evangelho na nossa vida. Quando a palavra de Deus entra no nosso coração, nós somos impulsionados a compartilhar essa palavra com a nossa família, impulsionados a compartilhar com pessoas que amamos, com pessoas que estão dispostas a ouvir a mensagem que sai dos nossos lábios. Pessoas que nós sabemos: fulano, eu sei que se eu convidar ele, se eu convidar ela, pelo menos ela vai me ouvir. Pelo menos ele vai ouvir o que eu tenho para dizer. E queridos, assim foi com Natanael. Só que seguir a Jesus, queridos, implica renúncia. Seguir a Jesus implica compromisso. Seguir a Jesus implica se envolver com Jesus. E foram até Natanael e lhe disseram: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Achamos aquele que é promessa de Deus para Israel, a quem se referem os profetas. Esse homem é Jesus, o Nazareno. E Natanael, queridos, prontamente respondeu: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tudo começa com uma constatação, com uma curiosidade. Achamos aquele que era promessa. Tudo começa quando chama a nossa atenção.
E a resposta desse homem foi uma resposta irônica, uma resposta cética, muito parecida, né, com as nossas respostas diante daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Parece que nós não acreditamos mais, parece que nós até ouvimos falar, pode ser real, pode acontecer, mas nós respondemos de forma irônica, quando ouvimos, às vezes, a respeito de um milagre, quando vimos ou quando vemos a manifestação de Deus na igreja, nós falamos, às vezes, isso é meninice, isso é palhaçada, e às vezes julgamos de fora sem participar. Julgamos só com o nosso olhar. A resposta de Natanael foi uma resposta preconceituosa, irmãos. Foi uma resposta baseada no local de nascimento de Jesus. Ou melhor, não de nascimento, do lugar onde Jesus estava morando. Porque Jesus, na verdade, nasceu em Belém. Mas ele morava mal. Jesus morava em Nazaré. Pode alguém ser usado vindo daquele morro, vindo daquela favela, vindo daquela condição, vindo daquela família? Será que ele pode ser usado? Eu sei o barraco que ele mora, eu sei que ele foi criado junto comigo, pegava aquele girino lá na beira do rio comigo, era barrigudinha, cheio de lombriga, comia sabão, comia terra. Como é que Deus pode usar essa criatura? Eu estudei com ele, só tirava 0. Era burro que dói. E às vezes, queridos, nós limitamos o poder de Deus. Limitamos aquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Porque conhecemos a sua origem, sabemos o que ela fez no passado, sabemos os erros que ela cometeu. Não era o caso de Jesus. Jesus, né, ele nasceu sem pecado, mas por ter nascido em Nazaré, estava sendo julgado aqui. Estava sendo, né, colocado em xeque a sua credibilidade por causa do seu nascimento, por causa do local, né, em que Jesus morava. Por causa do local da sua família, onde a sua família morava. Como é que pode esse homem? Então, a resposta de Filipe foi: venha ver. E é aquilo que começa, a transformação de Deus começa na nossa vida, quando nós estamos dispostos a ver. Quando nós estamos dispostos a enxergar o que Deus pode fazer. E eu pergunto para você aqui hoje, meu irmão, por que você entrou aqui nessa noite? Por que, queridos, entramos aqui? Alguns irmãos vão dizer, eu entrei porque eu estava escalado. Outros vão dizer, o que viemos ver? O que você veio ver aqui nessa noite? Será que nós entramos aqui nessa noite simplesmente para entregar ao Senhor algumas orações, entregar ao Senhor alguns louvores? Talvez, né, nós tenhamos entrado aqui nessa noite com uma expectativa no nosso coração, com o desejo de uma mudança. Talvez tenhamos entrado aqui porque queremos uma resposta de Deus, porque estamos precisando de um milagre na nossa vida. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite porque você está em desespero, está precisando de um milagre, está precisando de uma intervenção rápida e direta de Deus. Ah, Senhor. Queridos, o que tem chamado a sua atenção? Hoje há uma briga pela sua atenção. Antigamente, queridos, grande parte, eu não vejo mais isso, mas eu sei que tem gente que vê até hoje, né? Que é uma praga chamada novela. Queridos, eu me lembro, né, há um tempo atrás, que o Brasil parou. E na época, eu também parei para assistir. Não assistia a novela, mas eu queria, era tanta gente falando, que eu queria ver o final da novela. Acho que era A Próxima Vítima, era um negócio desse. Queriam saber quem era o assassino. Era um mistério. E o Brasil todo parou para poder ver
final da novela. Eu tenho certeza, né, que se você não é tão novo como eu, né, você vai lembrar onde você estava no final da Copa de 94. Quando, né, muitos anos que a seleção brasileira não trazia um título e nós fomos campeões na Copa, e nós lembramos, a nossa atenção estava voltada para uma partida de futebol. Talvez, querido, você nunca tenha assistido Fórmula 1. Talvez você não goste, mas você vai se lembrar de um 1º de maio, em que Ayrton Senna morreu e que todos os olhos foram voltados para a Fórmula 1. Não gostávamos, talvez, não conhecíamos, mas nós começamos a olhar, a prestar atenção. A nossa atenção foi chamada. Estávamos sentados como espectadores. Hoje, queridos, com a multiplicação da informação, querem chamar a sua atenção. A sua atenção vale ouro. Outdoors não adiantam mais. Não adianta mais aquele comercial entre, né, um episódio e outro da novela. Hoje você está no Instagram. Hoje nós estamos no Facebook. Hoje nós estamos nas mídias e plataformas sociais. Então cada vez mais aparecem vídeos apelativos. Vídeos que te chamam a atenção, que apelam para o teu emocional, que apelam com mensagens, com notícias, com histórias, que não importam se são verdadeiras ou não, mas que no fundo querem chamar sua atenção. Para que você veja, para que você seja espectador, para que você seja um telespectador daquela grande novela que estão apresentando diante de você. São vídeos atrás de vídeos. Vídeos, né, muitas vezes que são colocados, estudados, né, por um algoritmo que foi colocado, né, em cada, né, mídia social para saber qual é o seu gosto, aquilo que chama a sua atenção. E eles ficam monitorando a sua vida para que você cada vez mais seja atraído por mensagens, por notícias, por histórias, para que você prenda a sua atenção em algo. Houve da parte de Filipe um convite. E nessa noite há um convite de Deus para nós. Há um convite de Deus para você. Há um convite de Deus para a sua igreja. Amém. E o convite, queridos, não é para participarmos de um culto. O convite não é para participarmos de um show. O convite é a igreja conhecer uma pessoa. O convite é para conhecermos uma pessoa. Amém. É para conhecermos Jesus. Amém. A igreja conhece uma pessoa especial. A igreja tem intimidade, a igreja foi chamada por uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Amém. Esse convite é um convite para irmos para Jesus. Não convidamos para uma programação na nossa igreja, não convidamos porque o pastor stand-up vai estar lá na minha igreja e todos nós vamos rir. Não convidamos para um show de piadas. Convidamos para a pessoa mais importante, a pessoa que pode mudar a nossa vida, que pode mudar a nossa história. A verdade é que muitos de nós, queridos, estamos na igreja apenas como espectadores. A verdade é que às vezes nós chegamos na casa do Senhor e queremos permanecer apenas como espectadores daquilo que Deus está fazendo. Apenas ver aquilo que o Senhor está realizando. Porque ser espectador traz algum benefício. Ser espectador traz conforto. Quando somos espectadores, tudo já está pronto, o culto já está preparado. Verdade. Tudo já está, né, planejado, eu não me envolvo. Eu não preciso compartilhar minha vida com ninguém. Eu não preciso, né, que outras pessoas peçam oração a mim. Eu simplesmente peço oração a outras pessoas
peço oração ao pastor, à diaconisa, aos irmãos, e tudo está certo. E queridos, quando somos espectadores, Deus nos abençoa, porque Ele é misericordioso, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Por isso, às vezes nós queremos permanecer nessa condição, queremos permanecer nesse lugar de comodidade, mas Jesus tem planejado algo maior para nós. Jesus tem preparado algo maior. Amém. Jesus tem uma revelação para você. Jesus tem uma revelação para a minha vida, para a sua vida. Amém. Os versos 47 e 48 em diante, Natanael vai se encontrar com Jesus. Natanael vai ter um encontro com Jesus. Jesus, quando encontra Natanael, e Natanael se aproxima de Jesus, Jesus começa falando: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. E a pergunta de Natanael é: de onde que o Senhor me conhece? De onde que o Senhor me conhece? Queridos, hoje o Google te conhece. Se você tem um celular Android, a partir do momento que você habilita o teu celular, o Google sabe os lugares que você foi. Ah, mas o meu GPS estava desligado, mas ele sabe. Ele sabe os sites que você acessa, aquilo que você quer comprar, aquilo que você quer fazer, aquilo que às vezes até você fala. Às vezes falamos uma coisa perto de alguém na nossa casa, e daqui a pouco começa a surgir anúncios, mensagens que falam a respeito daquilo que a gente desejava. As tecnologias no futuro tentarão substituir a revelação de Deus. A Bíblia fala, que no fim dos tempos, essa tecnologia ela vai se multiplicar, o conhecimento do homem vai se multiplicar. Haverá uma tentativa de substituir a revelação, a presença, aquilo que Deus fala, por aquilo que é do homem, por aquilo que é normal, por aquilo que é natural. Os avanços tentarão deixar você desconfiado daquilo que Deus pode fazer. Tentarão colocar o ceticismo no seu coração a respeito dos milagres de Deus. Tem sido assim, queridos, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento da medicina. Hoje, nós acreditamos mais nos médicos, naquilo que o médico pode fazer, do que um Deus que cura, um Deus que ainda faz milagres. Aleluia. Mas os milagres, queridos, são apenas a ponta do iceberg daquilo que Deus pode fazer. O problema é que nós estamos focados naquilo que é exterior. Nós muitas vezes estamos focados nos sinais de Jesus. Assim como o povo naquela época estava. Os israelitas, aqueles homens, eles queriam ver sinais para comprovarem que aquele Jesus, que aquele homem era o Deus que estava se revelando, era Deus que estava entre eles. Eles queriam ver sinais. Mas o maior milagre que Jesus quer fazer na sua vida hoje, queridos, não é apenas um milagre exterior, não é apenas te dar uma boa saúde, não é apenas te dar dinheiro. O milagre que Jesus quer fazer não é apenas fazer você mais confiante, ter paz, ser mais feliz. Não é isso. O maior milagre que Jesus quer fazer na nossa vida é nos dar uma vida eterna, é nos dar a salvação, é nos dar a eternidade ao seu lado. E é por isso que estamos envolvidos numa cultura e num tempo em que quer deixar essas coisas de lado e fazer você pensar somente no agora.
Fazer a igreja pensar somente no que está acontecendo agora, no presente. Fazer você se envolver. Fazer com que nós estejamos envolvidos somente nas coisas naturais, nas coisas desse mundo, nas coisas práticas, e nos esquecermos de pensar no futuro da nossa alma. Na salvação, de estar com Jesus, de estar na sua presença. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tem algo maior que Deus quer fazer por nós. Deus quer fazer milagres, quer. Deus quer nos abençoar, Ele quer, e Ele pode fazer isso. Mas Ele quer fazer muito mais, irmãos. Ele quer te usar para ganhar almas. Ele quer te usar para lotar o céu. Ele quer te usar para salvar vidas. Ele quer nos salvar. Quando nós estamos focados somente nas nossas necessidades, somente nas nossas vontades, nós entramos num ciclo em que nós olhamos somente para aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é passageiro. Mas nós precisamos olhar para aquilo que é espiritual, para aquilo que é eterno, para aquilo que nos leva para o céu. A resposta de Jesus no verso 48 é: eu te vi debaixo da figueira, Natanael. Aliás, irmãos, Natanael, né, quando você lê a lista dos discípulos, Natanael é Bartolomeu, discípulo de Jesus. Ele diz: eu te vi debaixo da figueira. Tem gente que está descansando debaixo da figueira. E Deus está vendo. Tem gente que está passivo, sem propósito, não sabe o que fazer, não sabe que direção tomar. Jesus está dizendo: eu estou te vendo. Eu estou vendo os teus momentos de descanso, os teus momentos de lazer. Eu estou vendo uma igreja que está se tornando espectadora, uma igreja que não está se permitindo agir dentro da minha vontade. Uma igreja descansando embaixo da figueira, na sombra, tranquila. Nós estamos cheios de comodidades, irmãos. O sonho do mundo hoje, né, e o desejo do mundo cada vez mais é que você fique em casa mesmo, fique assistindo série. Pede iFood, não precisa sair de casa não, pede um iFood que chega. E nós entramos nesse ciclo em que deixamos de buscar a Deus e vivemos passivamente. Vivemos a nossa vida, às vezes, né, num ciclo de trabalhar, se esforçar, para conseguir, né, o metal desse mundo, o dinheiro desse mundo, para satisfazer as nossas necessidades. E nós falamos: eu mereço isso. Eu mereço esse descanso. Talvez você mereça mesmo, irmão. Você trabalhou, você se esforçou. Mas qual vai ser o momento que nós vamos nos entregar para Deus? Meu Deus, me ajuda. Em qual momento nós vamos nos colocar diante de Deus para que Ele faça um milagre na nossa vida? Em qual momento nós vamos nos colocar à disposição para ouvir a revelação desse Deus para nós? Em qual momento? Porque talvez estejamos vivendo um momento de tranquilidade em algumas áreas, mas a igreja do fim, a igreja dos fins dos tempos, vai ser a igreja que não vai poder comprar e vender, irmãos. Porque é a igreja que não vai se submeter à marca. É a igreja, né, que vai continuar firme no propósito. É a igreja, né, que vai cada vez mais entender qual é o seu papel, qual é a sua posição, qual é, né, qual deve ser a sua ação nessa terra. E aqui nós vemos então algo que eu queria falar conosco hoje, algo que Deus colocou no meu coração para falarmos, que se trata da revelação progressiva de Deus.
há uma revelação progressiva de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama, nós o conhecemos, nós temos uma revelação de quem Deus é para nós, ou algo que Deus nos mostra, mas aquilo não é um fim. Quando aceitamos a Jesus, as coisas simplesmente começam a acontecer. Simplesmente é o início da revelação de Deus para nós. Nós, muitas vezes, quando chegamos na casa de Deus, somos atraídos e queremos ouvir mais, por exemplo, sobre Apocalipse. Queremos saber logo sobre Apocalipse. Mas não é à toa, irmãos, que o livro de Apocalipse encerra o cânon bíblico. Porque ele é o final da revelação. Precisamos estar embasados, precisamos conhecer a Deus, precisamos conhecer o restante das Escrituras. Precisamos, ter intimidade com esse Senhor, para entendermos cada vez mais aquilo que é a revelação de Deus para nós. Jesus começa falando para Filipe: eu te vi debaixo da figueira. E Filipe então diz: mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Ele crê. Quando cremos, os nossos olhos se abrem. Quando cremos, nós iniciamos uma nova fase na nossa vida. Natanael diz: o Senhor é o Rei de Israel. E Jesus diz para ele: você crê só porque eu disse isso, porque você estava debaixo de uma figueira? Se fosse nos nossos tempos hoje, irmãos, Jesus poderia dizer: eu poderia ter visto isso nas redes sociais, Natanael. Onde você está, você vive postando onde você está, o que você está fazendo, que prato você comeu. Eu poderia ter visto em qualquer lugar. Mas naquele tempo não tinha isso, irmãos. Então, Jesus diz no verso 51, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Igreja espectadora, igreja que veio aqui para ver milagres, igreja que veio aqui para ver Jesus, igreja que veio aqui para se encontrar com Deus. Ainda tem muita revelação de Deus para nós. Ainda tem muita coisa que Deus quer te mostrar, que Deus quer fazer na sua vida, que Deus quer realizar no seu ministério. Ainda tem muita coisa para nós aprendermos de Deus, queridos. Não podemos nos contentar com aquilo que vivemos no passado, com as nossas experiências lá de trás. Talvez lá atrás você tenha sido um homem, uma mulher muito usada por Deus, e talvez seja até hoje. Mas Deus ainda quer fazer muito mais na sua vida. Deus ainda quer te mostrar coisas espirituais muito mais profundas do que você sabe. É o que Jesus está falando para Natanael. Jesus está dizendo para ele: isso é apenas o começo daquilo que eu quero te mostrar, telespectador. Isso é apenas o começo daquilo que eu quero revelar na sua vida. É apenas o início daquilo que eu vou construir em você. Eu ainda quero fazer muito mais. Você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo. Ainda quero revelar muitas coisas. Uma das maravilhas que Jesus fez na igreja, queridos, e que Jesus fez em nós, é que não precisamos de intermediários para entrar na presença desse Jesus. No Antigo Testamento, precisava-se do sumo sacerdote. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Por ele, nós entramos na presença de Deus. Ele nos capacita a entrar no Santo dos Santos. Ele não capacita o pastor. Ele capacita a todos nós. Ele capacita a todos aqueles que estão reunidos. A Bíblia, quando fala em Atos, no capítulo 2, ela vai dizer que estavam todos reunidos no mesmo lugar. E todos foram cheios
do Espírito Santo. Glória a Deus. Todos, queridos. Quando olhamos para a profecia de Joel, no capítulo 2, há uma promessa de um derramar do Espírito sobre a igreja. E nessa promessa do derramar do Espírito de Deus, essa promessa era para todos. Porque a Bíblia diz, olha, não importa a idade, se é velho, se é jovem. Uns vão profetizar, outros vão ter visões. Amém. Não importa se é mulher, se é homem, se é criança. Não importa, porque até os vossos servos serão cheios do Espírito Santo. A promessa de Deus nos capacita a estar no lugar da revelação de Deus, nos capacita a sermos agentes ativos da revelação de Deus. É por isso que Deus não nos deixa parados como espectadores, mas Ele nos convida para sermos íntimos dEle. Ele nos convida agora para sermos agentes de transformação. Ele nos convida, aqueles que estão reunidos no mesmo lugar, aqueles que são igreja, aqueles que fazem parte do corpo, esses serão cheios do Espírito Santo. E aqueles que estavam reunidos e que foram cheios do Espírito Santo, saíram da igreja. Eles foram para fora da igreja, fora daquele lugar que estavam reunidos. E eles foram igreja do lado de fora, irmãos. Eles foram igreja lá fora. E aqueles que queriam ver Jesus, aqueles que queriam saber quem era Deus, agora estavam diante de pessoas que foram transformadas por Deus. O mundo hoje precisa ver Jesus em nós. O mundo hoje precisa ver Jesus e a transformação de Jesus na nossa vida. Eles estavam falando de uma mensagem dos céus. Quando aqueles homens começaram a falar em outras línguas, aqueles que estavam lá falavam, eu vejo esses homens iletrados, eles estão falando na minha língua, e eles estão falando das maravilhas de Deus. Amém. Estão falando de coisas espirituais, eles estão falando dos céus, eles estão falando de coisas que Deus está para fazer, estão falando de revelação profunda de Deus para nós. Oh, queridos irmãos, nós que estamos aqui reunidos, o Senhor quer usar a todos nós. Ele quer usar você. Ele quer usar você da maneira que você está. Não importa, talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta alguém que não é digno de ser usado por Deus. Mas o que provoca a nossa ação é estar com Jesus. Se você está com Jesus, você é impulsionado a falar de Jesus. Se você tem intimidade, se você encontrou, se você tem um encontro com Ele, a sua vida é transformada. Jesus falou, tem coisas maiores que eu quero mostrar ainda. Existem coisas maiores que eu vou fazer na sua vida, Natanael. Me segue. Esteja comigo. Fique comigo. Porque eu vou mostrar coisas grandes para você. Amados irmãos, todos nós, eu creio, queremos ver Deus agindo na nossa vida. Todos nós queremos ver o milagre de Deus na nossa vida. Eu quero ver o milagre de Deus acontecendo na sua casa. Eu quero ver o milagre de Deus acontecendo aonde você vai, aonde você trabalha, aonde você estuda. Eu quero ver o milagre acontecer lá. Eu me alegro com o agir de Deus. Eu me alegro quando Deus faz um milagre na sua vida. Quer alegrar o coração de um pastor é falar que Deus fez algo por você. Que o milagre aconteceu. Eu me alegro com isso, queridos. Mas ao contrário, também eu me entristeço quando somos apenas espectadores do milagre. Quando somos apenas aqueles que veem o milagre acontecendo na vida de outras pessoas, mas não acontece na nossa.
mas não acontece na minha casa, mas não acontece comigo. Existe algo que Deus quer fazer conosco. Existe algo que Deus quer fazer nesse lugar. Não podemos permanecer debaixo da figueira. Debaixo da figueira, Deus está nos vendo, mas nós não sabemos. Debaixo da figueira, Deus sabe que tem um propósito na nossa vida, e a gente sabe desse propósito. Natanael sabia desse propósito, mas esse propósito não está sendo colocado em prática sentado debaixo da figueira. Você tem um chamado de Deus, assistindo televisão, assistindo Netflix, fazendo o que você faz, vai no cinema assistir filme da Barbie, não importa o que você vai fazer. Existe um chamado de Deus na sua vida. Existe um propósito de Deus com você. Graças a Deus. O que precisamos então? Alinhar o nosso propósito, a nossa vontade, à vontade de Deus. Precisamos alinhar os nossos propósitos. Precisamos levantar de uma posição de comodismo, de expectativa, e irmos na direção da ação do Espírito. Do lugar onde o Espírito fala e nos leva. Onde o Espírito Santo quer nos conduzir. E eu creio que o Espírito Santo quer levar você a almas que estão famintas, sedentas, precisando de um milagre, precisando de uma resposta que vai sair dos teus lábios, que vai sair da tua oração, que vai sair da tua ajuda, do teu conforto, da tua palavra. Existe um lugar para você em Deus. Existe um lugar que foi preparado por Deus para nós. Todos foram cheios. Não importa a sua profissão, não importa o seu tempo de crente, não importa quanto tempo você está na nova vida, não importa, querido, o que importa é você estar no lugar que Deus deseja. O lugar que Deus quer. Não importa se de repente você entrou aqui nessa noite por acaso, se você entrou aqui nessa noite simplesmente por curiosidade, simplesmente para ver o que ia acontecer. O que importa é que Jesus te convida para tratar contigo. É Jesus que fala com você. É Jesus que trata diretamente ao teu coração. Somos simplesmente homens, falhos, pecadores. Mas quando temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada, o nosso coração é mudado, a nossa perspectiva muda e se transforma, porque é Ele quem faz na nossa vida. E Ele quer fazer muito mais na sua vida hoje, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, Jesus. Eu quero orar por você que está aqui. Queria que nós nos colocássemos de pé para a glória de Deus, o louvor do seu nome. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, queridos. Ele nos dá sempre uma chance, sempre uma oportunidade. Ele nos chama para sermos íntimos, irmãos. O que você faria se recebesse um convite importante? Eu tenho certeza que você procuraria se apresentar da melhor forma possível. Você tentaria comprar um terno, uma camisa boa, usaria o seu melhor sapato para participar de um convite especial. Jesus nessa noite nos faz um convite para você. Mas o convite de Jesus, ele diz: vinde como estás. Vem porque eu te aceito do jeito que você está. Graças a Deus. Da maneira que você está. Graças a Deus. É a maneira que Deus quer fazer um milagre na sua vida. O milagre a maneira que Deus quer te usar para viver um milagre. Ô Senhor, eu quero convidar você. Você que entrou aqui nessa noite, ouviu essa palavra e diz: eu quero Jesus. Eu quero ser íntimo de Jesus. Quero ser amigo de Jesus. Eu te convido para Jesus, irmãos. Não é para fazer parte de uma igreja. Não é para você fazer parte, de uma denominação. Mas
para você ser íntimo de Jesus. Alguém nessa noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu convido você a levantar uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero orar e impor as mãos sobre a sua cabeça, para que algo novo aconteça, para que um milagre aconteça na sua vida. Alguém de nós que quer receber essa oração, convido você a levantar uma das suas mãos. Eu vou orar por você, para que grandes coisas aconteçam. Segunda oração que eu quero fazer, querido. Primeiro, o convite está aberto, você pode procurar. Mas a segunda oração que eu quero fazer é: eu quero partir para a ação. Você que diz: eu quero essa presença do Espírito Santo na minha vida, para que não seja mais espectador, mas eu seja alguém ativo no reino, ativo na obra, ativo no propósito de Deus para mim. Se você é essa pessoa, eu convido você a sair do seu lugar, vem aqui, que eu quero orar por você. Você que diz: eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero mais da presença de Deus na minha vida, vem aqui que eu quero orar por você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode vir, meu irmão, pode vir, meu irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Se você ainda quiser vir, pode vir. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por essa noite, Espírito Santo. Porque é uma noite de encontro, Senhor. É uma noite de revelação. É uma noite, Senhor, em que os nossos olhos são abertos, Pai, para as grandes coisas que o Senhor quer fazer através de nós, através da nossa vida. Eu quero te pedir ao Espírito Santo que o Senhor visite cada coração que está aqui, Senhor. Visite, Senhor Deus, cada um dos teus filhos e filhas que estão reunidos aqui hoje. Pai amado, porque a tua promessa é para todos, Senhor. A tua promessa é sobre filhos e filhas, Pai. Sobre jovens e velhos, Pai. Sobre aqueles que terão visões e sonhos, Pai. Porque os teus sonhos não morreram para nós. Oh, Pai, as tuas promessas não se foram, elas continuam valendo para cada um de nós, Senhor. Oh, Senhor, os nossos jovens vão profetizar. Oh, Pai amado, os nossos velhos ainda vão sonhar, Senhor. Glória a Deus. Oh, Pai, maravilhas o Senhor vai fazer na nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus querido, e até, Senhor, não importa qual é a nossa posição na sociedade, não importa, Senhor Deus, qual é o nosso trabalho, o lugar que nós moramos, não importa, Senhor, de onde que nós viemos, Pai, a nossa origem. Oh, Senhor, onde fica a nossa casa, a nossa família, o Senhor pode nos usar, o Senhor pode usar cada um dos teus filhos aqui. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós, derrama sobre a nossa vida, derrama sobre o nosso coração, da tua santa e poderosa presença, uma presença limpa, uma presença pura, que nos santifica, que nos liberta, que nos dá a possibilidade de viver o novo de Deus, que nos abre os olhos, Pai, para milagres que o Senhor pode fazer na nossa vida. Salva, cura, liberta, através da vida desses homens e mulheres. Ah, Senhor, trabalha em favor da tua igreja, para que cada vez mais coisas novas venham a acontecer na nossa casa, na nossa família. Um milagre que vem da tua parte, que vem da parte do Senhor. Abre os nossos lábios para adorar, abre os nossos lábios para clamar, abre os nossos lábios para orar, Senhor. Nem que seja de dia e de noite, por um Deus que fala, por um Deus que se manifesta, por um Deus que derrama coisas novas. Sopra o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Sopra sobre nós, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.